Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, A Profecia de Frankenstein. Em 1818, Mary Shelley publicou Frankenstein, a história de um cientista que tenta criar um ser superior e, em vez disso, cria um monstro. Nos últimos 2 séculos, essa história foi contada repetidas vezes em inúmeras variações, tornando-se o tema central de nossa nova mitologia científica. À primeira vista, a história de Frankenstein parece nos advertir de que, se tentarmos brincar de Deus e criar vida, seremos punidos severamente. Mas a história tem um significado mais profundo. O mito do Frankenstein confronta o Homo sapiens com o fato de que os últimos dias estão se aproximando depressa, a não ser que alguma catástrofe nuclear ou ecológica intervenha. Diz a história, o ritmo do desenvolvimento tecnológico logo levará à substituição do Homo sapiens por seres completamente diferentes, que têm não só uma psique diferente, como também mundos cognitivos e emocionais muito diferentes. Isso é algo que a maioria dos sapiens considera extremamente desconcertante. Gostamos de acreditar que, no futuro, pessoas exatamente como nós viajarão de um planeta em planeta, em espaçonaves velozes. Não gostamos de considerar a possibilidade de que, no futuro, seres com emoções e identidades como as nossas já não existam, e que nosso lugar seja tomado por formas de vida estranhas cujas capacidades ofuscam as nossas. De algum modo, encontramos conforto na fantasia de que o Dr. Frankenstein pode criar apenas monstros terríveis, a quem deveríamos destruir a fim de salvar o mundo. Gostamos de contar a história dessa maneira porque implica que somos os melhores de todos os seres, que nunca houve e nunca haverá algo melhor do que nós. Qualquer tentativa de nos melhorar inevitavelmente fracassará, porque, mesmo que nosso corpo possa ser aprimorado, não se pode tocar o espírito humano. Teríamos dificuldade de engolir o fato de que os cientistas poderiam criar não só corpos, como também espíritos, e de que os seus doutores Frankensteins do futuro poderiam, portanto, criar algo verdadeiramente superior a nós. Algo que olhará para nós de modo tão condescendente quanto olhamos para os Neandertais. Não podemos saber, ao certo, se os Frankensteins de hoje realizarão essa profecia. O futuro desconhecido seria surpreendente se todas as previsões das últimas páginas se concretizassem. A história nos ensina que o que parece estar depois da esquina pode jamais se materializar, devido a barreiras imprevistas, e que outros cenários não imaginados acontecerão de fato. Quando irrompeu a era nuclear dos anos 40, fizeram-se muitas previsões sobre o futuro nuclear dos anos 2000. Quando o Sputnik e o Apollo 11 atiçaram a imaginação do mundo, todos começaram a prever que no fim do século as pessoas estariam vivendo em colônias espaciais em Marte e Plutão. Poucas delas se tornaram realidade. Por outro lado, ninguém previu a internet. Portanto, não saia por aí comprando seguros de responsabilidade civil para indenizá-lo contra processos iniciados por seres digitais. As fantasias ou pesadelos acima mencionados são apenas estímulos à nossa imaginação. O que devemos levar a sério é a ideia de que a próxima etapa da história incluirá não só transformações tecnológicas e organizacionais, como também transformações sociais na consciência e na identidade humana. E essas podem ser transformações tão fundamentais que colocarão em dúvida o próprio termo humano. Quanto tempo temos? Ninguém sabe ao certo. Como já dissemos, alguns dizem que em 2050 alguns humanos já serão imortais. Previsões menos radicais falam do próximo século ou do próximo milênio. Mas, na perspectiva de 70 mil anos de história dos sapiens, o que são alguns milênios? Se a história dos sapiens está mesmo chegando ao fim, nós, membros de uma das suas gerações, devemos dedicar algum tempo a responder uma última pergunta. O que queremos nos tornar? Essa pergunta, às vezes conhecida como a pergunta do aperfeiçoamento humano, obscurece o debate que atualmente preocupa políticos, filósofos, acadêmicos e pessoas comuns. Afinal, o debate atual entre as religiões, ideologias, nações e classes de hoje muito provavelmente desaparecerá junto com o Homo sapiens. Se nossos sucessores funcionarem realmente em um nível diferente de consciência, ou talvez tiverem algo além da consciência que temos, ou que sequer somos capazes de conceber, parece improvável que... Deixe-me ver, me perdi aqui.
Se a história dos sapiens está mesmo chegando ao fim, religião e ideologia do Homo sapiens, se os nossos sucessores funcionarem realmente em um nível diferente de consciência, ou talvez tiverem até algo que sequer somos capazes de conceber, parece improvável que o cristianismo e o islamismo os interesse, que sua organização social seja comunista ou socialista, ou que seus gêneros possam ser masculino ou feminino. E ainda assim, os grandes debates da história são importantes porque, pelo menos, a primeira geração desses deuses seria determinada pelas ideias culturais de seus criadores humanos. Eles seriam criados à imagem do capitalismo, do islamismo ou do feminismo. A resposta a essa pergunta poderia empurrá-los em direções completamente diferentes. A maioria das pessoas prefere não falar sobre isso. Mesmo o campo da bioética prefere abordar outra pergunta: o que é proibido fazer? É aceitável para experimentos genéticos com seres humanos vivos, com fetos abortados, com células-tronco? É ético clonar ovelhas, chimpanzés? E quanto a humanos? Bem, todas essas são perguntas importantes, mas é ingênuo imaginar que podemos simplesmente frear os projetos científicos que estão transformando o Homo sapiens em um tipo diferente de ser. Pois esses projetos estão inextricavelmente unidos à busca pela imortalidade. O projeto Gilgamesh. Pergunte aos cientistas por que eles estudam o genoma, ou tentam conectar um cérebro a um computador, ou tentam criar uma mente dentro de um computador. 9 em cada 10 lhe darão a mesma resposta: estamos fazendo isso para curar doenças e salvar vidas humanas. Embora as implicações de criar uma mente dentro de um computador sejam muito mais dramáticas do que curar doenças psiquiátricas, essa é a justificativa padrão, fornecida, porque ninguém pode argumentar contra ela. É por isso que o projeto Gilgamesh é o mais importante da ciência. Serve para justificar tudo o que a ciência faz. O Dr. Frankenstein pega carona nos ombros do Gilgamesh. Uma vez que é impossível deter Gilgamesh, também é impossível deter o Dr. Frankenstein. A única coisa que podemos tentar influenciar a direção que eles estão tomando. Mas, considerando que possivelmente logo seremos capazes de manipular inclusive nossos desejos, a verdadeira pergunta a ser enfrentada não é o que queremos nos tornar, e sim o que queremos querer. Aqueles que não se sentem assombrados por essa pergunta provavelmente não refletiram o suficiente a respeito. O animal que se tornou um deus. Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Infelizmente, até agora, o regime dos sapiens sobre a Terra produziu poucas coisas das quais podemos nos orgulhar. Nós dominamos o meio à nossa volta, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio. Mas diminuímos a quantidade de sofrimento do mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos na capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens como indivíduos, e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos, fizemos algum progresso real no que concerne à condição humana, bem como a redução da fome, das pragas, das guerras, mas a situação de outros animais está se deteriorando mais rapidamente do que nunca, e a melhoria do destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Além disso, apesar das coisas impressionantes de que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber o certo quais são os nossos objetivos e, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Avançamos de canoas a galés, a navios a vapor, a naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer uma companhia. Não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando a não muito mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando satisfação. Existe algo mais perigoso do que os deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem?
Essa é a pergunta que fica no final do livro.